Salmo 133, se você puder pegar a sua Bíblia. Quero te convidar a uma reflexão hoje sobre uma circunstância muito comum que nós estamos vivendo, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito maravilhoso para nós, final de semana, pelo menos para mim. Final de semana incrível, sexta-feira, nós tivemos esse encontro da família lá em Avaré, estávamos juntos, né, meu presbítero Kelly, estávamos juntos lá, comendo, se divertindo, foi muito gostoso, muita risada, muita curtição, enfim, é um tempo maravilhoso. Voltamos de lá, tentamos desencalhar ônibus ainda, né, o ônibus atolado, aquela doideira, tentamos lá, quebramos a árvore para o ônibus passar, foi uma loucura, chegamos aqui, desarrumamos as coisas, tudo, enfim, e aí ontem a gente, aqui na igreja, no sábado, ajudando alguns irmãos, a aula daqui, a aula dali, né, Carlinhos? Correndo de lá, de cá. Aí depois da tardezinha ainda fomos na casa do irmão da igreja, comer como é que trem lá? Bolinho de chuva, pensa num trem bom, irmão. Nossa, para minha esposa um bolinho de chuva e um café, para mim foi bolinho de chuva e coca, porque café não dá, né? Mas enfim, para minha esposa é ótimo. E aquele bolinho, aquele povo conversando, e aí eu conversando ali, quando os irmãos começam a conversar, não sei se é com vocês assim também, mas eles começam a ficar empolgados na conversa. Meu relógio começou a apitar, eu olhei assim, o que é isso? Aí apareceu uma orelhinha assim, dizendo assim, o áudio está muito alto no seu ambiente. Aí eu mostrei assim, estava do lado, eu mostrei para o irmão que estava lá, falei, ó, as irmãs falando, e aquela converseira, sabe, parecia uma feira. E aí uma queria falar mais alto, loucura, assim, estava uma doideira, foi coisa boa. E todo mundo em volta de uma mesa. Todo mundo conversando, trocando ideia, vivendo a comunhão que a gente viveu lá. Eu acho que até brinquei com o pessoal ali, eu falei para o Abílio, eu falei, viu, não estava suficiente sexta-feira essa bagunça, tem que fazer mais no sábado ainda, e ainda falta domingo, que foi hoje, a bagunça que eles vieram fazer de manhã aqui também. E aí que fizemos de manhã uma celebração maravilhosa, e Deus estava muito presente com a gente, e depois tivemos um almoço gostoso aqui, maravilhoso, inclusive agradecer ao meu querido Fábio, em nome de todo o pessoal da cozinha ali, Fábio, Mariana e a galera toda, Ricardo, todo mundo que ajudou ali, os seus companheiros ali, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um almoço maravilhoso, ficamos aqui, fui embora, era 3 e pouco da tarde. Inclusive o Carlinho cadê o Carlinho e o Cauã, nem foram embora para casa, ficar direto aqui. Então quando vocês for abraçar eles, reconsidere, tá? Cheira antes e cheira depois, mas não cheira no abraço, porque eles não estão tão bom para cheirar. Eu não, troquei de roupa, eu fui para casa, tomei um banho, né? Estou todo cheiroso, né? E aí nós voltamos para cá para celebrar de novo agora à noite, terminar o nosso final de semana formidável. E eu gosto demais desse tempo. Eu sou uma pessoa que ama estar junto com as pessoas, eu amo estar junto com os outros, eu amo viajar com as pessoas, eu amo gente, e quem anda comigo sabe disso, o quanto que eu gosto disso. E o quanto é gostoso você ver comunhão, você ver amizade, você ver pessoas engajadas, você ver conversas boas diante das pessoas, você vê papo jogado fora, você vê gente jogando bola, você vê gente errando o jogo de futebol, você vê gente dando canelada, você vê gente chutando pênalti para fora, você vê todas essas coisas, e é tão gostoso, é tão bom, porque isso começa a produzir na gente uma alegria no coração. Porque quando eu olho para esse texto do Salmo 133, eu percebo que a união, ou o desejo de Deus na união com a gente, como igreja, ele é mais ou menos isso. Eu creio que quando Deus gostaria que nós tivéssemos essa união do Salmo 133, ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. Para mim, quando eu vejo isso, eu vejo um pouco desse texto nesses encontros que a gente tem, nessas conversas que a gente tem, nesses bate-papos onde a gente sempre está junto, onde a gente tem esse momento de comunhão. Mas conversando com alguns outros irmãos, eu não sei se é o seu caso, me perdoe se for o seu caso nessa provocação que eu quero fazer, mas nós estamos vivendo um tempo também onde algumas pessoas, ou algumas igrejas melhor, estão vivendo em crise de comunhão. E isso não é um momento só da igreja, isso é um momento da nossa geração. As igrejas estão tendo que reinventar-se para fazer com que as pessoas fiquem,
para fazer com que as pessoas estejam juntas, para fazer com que as pessoas venham. Parece que a gente está tentando que reinventar a roda e reinventar uma série de coisas para agregar os irmãos, para a gente estar junto. Porque numa época antiga a gente vivia junto, estava junto, mas hoje parece que está tudo estranho, a gente não está mais querendo ficar com as pessoas. E é verdade. E aqui um pensamento que eu quero que você tenha no seu coração, é que tipo de reação, o que ocupa teu coração, quando essas comunhões que a igreja tem, esses momentos de comunhão que a igreja tem, esses momentos de estar junto, de ajuntamento que a igreja tem, e você não participa, que sentimento você fica? Você fica com o sentimento de tristeza, do tipo, poxa, queria tanto estar lá, mas não pude. Estava uma viagem programada, tinha um compromisso ajustado, tinha isso e tal. Se é esse o sentimento que você tem, você entendeu o que é a igreja. Você entendeu que ali faltou você. Você entendeu que nós celebramos, mas faltava você para celebrar com a gente. Mas do outro lado, às vezes tem gente que o sentimento que tem nessas horas é aleatório. Ah é? Estava tendo? Ah, não estava nem sabendo. Ah, foi legal? Ah, não, preferi ficar em casa. Se esse é o outro tipo de sentimento que você tem, que ocupa o teu coração nessas horas, é muito provável que você esteja bem desconectado da igreja. Igreja não te faz tanto sentido como você acha que faz. E isso não é um problema só da igreja, como a gente tem falado. Mas hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão cada vez mais isoladas. Elas ficam cada vez mais nos seus aparelhos de celular. Em casa, marido e mulher não falam dentro de casa, cada um com seu celular. Chega na sala, todo mundo ali querendo a televisão ligada em alguma coisa, alguém talvez assistindo, o bichinho, o cachorro ou o gato, e cada um com seu celular olhando e assistindo televisão ali. Todo mundo conectado com alguém, mas verdadeiramente quase ninguém conectado. E isso tem acontecido de forma avassaladora perto da gente. E tem gente que, infelizmente, por causa disso, nós estamos percebendo que as pessoas estão desistindo de pertencer a um grupo, a uma sociedade, a uma igreja. Tanto que surgiu alguns anos atrás o conceito de desigrejados, onde as pessoas estão abandonando as igrejas para preferirem viver em solidão em casa. E isso é um pouco triste de a gente ouvir. Não só triste, mas elas não querem mais lidar com gente, não querem lidar mais com relacionamento, não querem lidar com comunhão. E me preocupa às vezes quando o ser humano criado para viver em comunhão começa a viver um parâmetro onde a frase dele é a seguinte: eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Já chegou nessa fase na sua vida? A gente está deixando de ser gente, está deixando de ser ser humano, e essa mentalidade, esse espírito do nosso tempo está entrando na igreja. Não estou dizendo para você não amar os bichinhos, como eu falo sempre aqui, cuide, o justo, como diz o livro de Provérbios, cuida e zela pelo bichinho, pelo animal. Mas quando a gente está preferindo mais bicho do que gente, alguma coisa das nossas relações não estão certas. Por isso que alguns cristãos estão dizendo, alguns crentes em muitas igrejas estão dizendo, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Algumas outras pessoas ainda dizem, eu creio em Deus, mas eu não quero me envolver com ninguém, só quero ir lá num culto, passear, assistir, ver uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa música, e eu vou para casa, não quero me envolver com ninguém. Ou talvez, como tem acontecido em muitos lugares, as pessoas estão assistindo os cultos pela internet para não se envolver, para não estar com gente. Fico em casa, pelo menos ali, falou alguma coisa, eu vou lá e desligo, não gostei, vou lá e saio, e não tem problema. As pessoas estão desistindo de ser igreja. Há um livro que eu sugiro que você leia, inclusive peguei uns pedaços deles aqui para a gente falar no final. O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. E esse livro, ele vai falar um pouquinho sobre a igreja. E ele considera a igreja como o lugar mais seguro da terra. Talvez o lugar onde todos deveriam em um momento estar ou em um momento passar por ele. E ele vai trazendo isso, dando a ideia para nós que esse lugar mais seguro é a igreja, e a gente está perdendo essa segurança na igreja. A gente está se esquivando de igreja, a gente está fugindo da igreja, a gente não quer comunhão, a gente não quer responsabilidade, a gente não quer mais nada com relação à igreja. Mas antes de continuar, há duas considerações que eu queria que você tivesse e pensasse no seu coração. A primeira delas é que muita gente não está querendo mais ser igreja,
Porque muitos estão mascarando a sua insatisfação com Deus, e elas descontam isso na igreja. Isso é muito normal. Gente que pela fase da vida, ou pelas crises que a vida talvez o presenteou, talvez pelos lutos que se vive, ao invés de brigar com Deus, que não consegue acessar Deus e bater nele, a gente desconta isso em igrejas. Você conhece aquele livro A Cabana, ou você já assistiu o filme A Cabana? Fala sobre isso. É exatamente um pai que perdeu a sua filha e que não concordava com Deus em hipótese nenhuma, mas ele descontava a igreja e tal, mas a sua briga no coração não era com a igreja, era com Deus. E às vezes, muitas pessoas não vêm à igreja, estão insatisfeitas com a igreja, mas isso é porque estão mascarando alguma coisa que tem conflito com Deus. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela dizendo sobre isso, de uma pessoa que está extremamente aborrecida com Deus, e ele mandou uma mensagem para a pessoa dizendo assim, ó, tem uma pessoa que está morrendo de saudade de você. Aí a pessoa falou, quem? Aí ele escreveu, Jesus. Ele falou, isso eu não quero. Extremamente aborrecida. Mas tem um segundo grupo, nessas duas considerações que eu quero fazer. Se o primeiro é esses que estão mascarando as suas insatisfações com Deus nos irmãos, como aconteceu com Caim e Abel também, tem um segundo grupo que é aqueles que fogem de ouvir uma verdade constrangedora. Tem muita gente que não vai à igreja, que não quer mais ser igreja e viver em comunhão, como aconteceu o dia desses aqui na nossa igreja. Estávamos aqui, uma pessoa falou assim para a gente, eu me senti lisonjeado, pastor Val. Ele disse assim para a gente, eu não gostei muito daquela igreja não, eu li a Bíblia demais. Falei, aleluia, então tá bom. Você queria que nós lesse o quê, gibi? Lê a Bíblia demais. Eu falei, mas aqui é a igreja, você quer que ler o quê aqui nesse lugar? Então eu fiquei ofendidamente feliz com a ofensa do rapaz tentando dizer que não gostou porque aqui lê a Bíblia demais. Mas existem um nicho de gente, não sei se é você nesse caso, espero que não, mas que não gosta, mas que quando uma palavra incomoda, eu não gostei. É a Bíblia. E para a gente não ter esse agravante, e a palavra de Deus, você sabe muito bem disso, meu querido Júnior, falei da espada que você me deu, esses dias, falei de manhã, agora eu vou falar de novo, e quem me deu está aqui, de manhã não estava, então não falei o nome, mas o Juninho me deu uma espada, e eu faço associação porque a palavra de Deus diz que ela é espada, a palavra de Deus é uma espada, inclusive em Hebreus, em Efésios melhor, quando vai falar sobre a armadura de Deus, a única arma que se tem é a espada, que é a palavra de Deus. E quando ele vai falar da palavra de Deus ser espada, ela está tentando nos ensinar que essa espada, ela corta quando vai e corta quando vem. Faca, ela só tem um lado de lâmina de corte. Corta para lá. Não é assim, Tico, lá no açougue? Só um lado. Se virar do outro lado, não vai nada. É só um lado. Espada não. Espada corta dos dois lados. Lá de cá, dos dois lados. Essa é a ideia da Bíblia, ela corta, quando ela penetra, quando ela vai ao teu coração, ela penetra a gente e ela vai lá no profundo, e ela corta quando entra e rasga quando sai. Numa ideia bíblica talvez, a palavra de Deus quando ela chega ao nosso coração, ela conforta quando você está atribulado. Mas ela quando sai, ela confronta quando você está confortável demais. Essa é a palavra de Deus. E toda vez que eu e você lemos as Sagradas Escrituras, hoje mesmo uma pessoa vai falar para mim, pastor, eu comecei a ler a Bíblia com muito mais efusão, muito mais alegria, quando a seminarista nossa pregou domingo passado sobre isso, sobre ler a palavra de Deus, aquela coisa toda, como eu gostei, estou lendo demais, estou lendo cada vez mais a Bíblia, feliz demais. Aí ela disse para mim, pastor, eu nunca vi tanto confronto na minha vida quando eu leio a palavra. E é assim que ela tem que fazer. Por isso que talvez às vezes a gente tem medo de ler a Bíblia, porque ela vai dizer o que a gente precisa ouvir, né? E a gente melhor não ouvir. É melhor não ser confrontado pela palavra. Por isso que a Bíblia mostra para nós, a partir dessas considerações, que a comunhão não é uma opção para quem é cristão. A comunhão é uma essencialidade. É um ambiente onde Deus trata a gente, é um ambiente onde no pacote da vida cristã existe uma amizade santa, onde eu e você deveríamos viver, que é a comunhão com os irmãos, uns com os outros. Inclusive, Hebreus capítulo 10, Paulo, coloca para mim antes do texto de Salmo 133, Hebreus 10, versículo 24, olha o que diz esse texto, irmãos.
Pensemos uns aos outros a fim de ajudar. Hebreus, não é isso não, meu querido. É isso, Hebreu 10, 24, tá certo? Coloca uma outra tradução só para nós aí, que essa... Isso, obrigado. Essa é melhor. Pensemos lá, não funciona muito não. Consideremos-nos também uns aos outros, para a gente estimular uns aos outros no amor e nas obras. O que o texto está dizendo para a gente, numa outra linguagem, é que a gente precisa considerar quem está perto da gente na comunhão. E ao considerar, ver se a pessoa está bem ou não, o que a gente precisa fazer? Estimular, trazer alegria ao coração das pessoas, quando estiverem junto da gente. Por quê? Versículo 25, Paulo, por favor, nessa mesma tradução. Não deixem, ou não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que existia um jeito naquela época de ser gente, de ser igreja, de ser comunhão, e o pessoal estava desistindo de ser igreja. Estamos aí em 60, 70 depois de Cristo, e já tem a gente desanimado com a igreja. A igreja não tinha 100 anos, e tinha gente desanimada com a igreja. Já tinha gente deixando de congregar, gente que não queria estar perto, gente que já não suportava o irmão que estava do lado. Mas ele vai dizer, a gente precisa se estimular, a gente precisa se animar, a gente precisa se ajudar, se suportar, e não deixar de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, antes de mais nada, façam admoestações, ou seja, chama a galera, não deixe eles se perderem em meio à ausência da comunhão. Porque os últimos dias estão chegando, porque está próximo o dia do Senhor. Por isso que quando eu olho para esse texto, querido, exatamente em Hebreus, a gente percebe que já havia gente enfraquecida na comunhão lá naquela época, quanto mais hoje. Mas antes de mais nada, você precisa entender que nós somos criados para a comunhão. Se eu e você temos uma natureza criada pelo próprio Deus, é uma natureza de comunhão. Lá no livro de Gênesis, você sabe muito bem disso, nós temos a trindade, a primeira família, segundo o Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que nós somos a primeira comunidade, a primeira koinonia, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo de número 1, o texto vai dizer no versículo 26, quando eles viram tudo aquilo, fizeram uma seguinte frase que você conhece bem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez a gente da mesma forma que Ele era, para a comunhão. Deus fez a gente assim, e depois quando Deus assim nos fez, no livro de Gênesis, ainda no capítulo 2, no versículo 18, quando Ele olha para o homem e percebe, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, na expectativa de que Deus olha para nós e percebe que nós não vamos conseguir. É possível viver sozinho? É possível, mas não é o melhor caminho, é isso que Ele está dizendo. Salomão vai nos ajudar a entender isso, em Eclesiastes, exatamente no capítulo 4, quando ele vai usar essa expressão e dizer, é melhor ser dois do que um. E eu trouxe uma ilustração para você entender, dos cavalos de tração belga. É um cavalo gigantesco, é um dos cavalos mais fortes, mais bonitos e mais fortes da sociedade. Ele é chamado de cavalo de tração belga. Para você ter uma ideia, ele sozinho, um cavalo sozinho arrasta 3,5 toneladas. É muito forte, não? Engraçado, Ítalo, que você que gosta dessas coisas, 2 cavalos desses juntos arrastam quantas toneladas? 10 toneladas e não 7. Como assim, pastor? Mas se um é 3,5 e o outro é 3,5, 3,5 mais 3,5, 7. Não, segundo a proposta, são 10. E a pergunta que faz a mais é que eles treinando, os especialistas dizem que há um treino de 6 semanas, esses 2 cavalos belgas juntos, eles levam 14 toneladas nas costas. Espera aí, Mai, 3,5 mais 3,5 é 7, e agora você está dizendo que é 14, como assim? Essa é a conta do trabalhar com mais alguém potencializado na vida das pessoas. Eles juntos levam 100% daquilo que eles faziam sozinhos. O dobro. É muito melhor.
E isso me parece ser bem claro no livro de Levítico. Coloca para mim, Paulo, Levítico capítulo 26. Olha o que diz Levítico 26, versículo 8. Olha que interessante esse texto. Parece que é bíblico essa expectativa dos cavalos. 5 de vós perseguirão a 100. Como assim? E 100 dentre vós perseguirão os 10.000. Como assim? A matemática da palavra é diferente. Por que ela é diferente? Porque aqui o que Deus está chamando a gente para entender é que quanto mais isolado eu ficar da comunhão, mais sofrimento eu vou passar. Quanto mais eu ando com alguém, quanto mais eu vivo em comunhão, quanto mais eu vivo em família de Cristo, as coisas podem ser muito mais fáceis de se caminhar. Por isso, olhando para o texto, Salmo 133, quero tirar alguns desafios para você guardar no seu coração. Coloca para a gente, Paulo. Salmo 133, os 3 versículos apenas, facinho para a gente decorar. O texto começa dizendo, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Lembrando que é um texto de romagem, onde eles estavam indo para Jerusalém. E olhando um para o outro, conversando um com o outro, eles ficaram felizes, dizendo no seu coração, nossa, como é bom, como é agradável estarmos juntos, os irmãos. Versículo 2, é como óleo precioso. Ele usa 2 figuras. A primeira é óleo, e a segunda é o orvalho. Nesse texto, falando sobre óleo, ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Eu não sei se você já teve problema com óleo, eu já tive. Mecânicos aqui já tiveram, mas óleo de cozinha parece que é pior, irmão. Dia desses, estava eu lá mexendo nas coisas em casa, tirei o óleo de oliva, coloquei do lado, fui pegar o óleo normal para fazer o negócio que ia fazer, pum, caiu. Gente do céu. Eu estou limpando a cozinha até hoje para tirar aquele óleo que não sai. Como eu disse de manhã, óleo da mão demora umas 3 gerações para sair. Porque o trem que vai, né? Você começa e eu ali limpei, passei pano, passei papel, passei vinagre, porque minha esposa fala que tem que passar vinagre nas coisas. Passei vinagre, mexi e tal, daqui, dali, olhei assim, limpei tudo antes da mulher chegar, para não dar aquela, né? Senão eu ia apanhar da esposa. Então, limpei tudo, estava em casa sozinho, quem fica sozinho pronto, né? Aí limpei tudo, aí saí assim um pouquinho, olhei assim. Aí lá embaixo, olha. Na parede, olha. Na lixeira, olha. Eu falei, nossa, esse óleo é um demônio, está se espalhando, que miséria. Aí fui, mexi, fui de novo e limpei, olhei tal, aí falei, acho que acabou. Aí cheguei, fui abrir a geladeira escorregou, eu falei, não acredito que aqui tem óleo. Até que esse demônio jogou óleo. Gente, mas tinha óleo na casa inteira, em tudo, eu abria qualquer lugar que tinha óleo, e eu só derramei um pouquinho no lugar. Essa é a ideia desse óleo aí. O texto, quando ele vai dizer que o óleo vem pela cabeça, desce pela barba, vai pegando a orla, vai pegando tudo aqui na pessoa, vai descendo, ou seja, todas as extremidades o óleo vai. Guarde isso para a gente entender depois. Mas o texto continua dizendo sobre uma outra figura. Pode passar o versículo 3, Paulo, por favor. É como orvalho de Hermon. Hermon é bem distante de Sião. São 2 localidades distantes e inclusive de estrutura. Em Hermon tinha um lugar no alto dele que era fresco, era suave, era lindo, e ali se fazia esse orvalho bonito. E aguava, trazia para a natureza água maravilhosa para a sobrevivência. Já Sião era uma região seca. Era uma região que não tinha quase nada, não tinha coisas boas, e ele estava dizendo, o salmista, que a comunhão, a presença de Deus com a gente, é como esse orvalho desse lugar, que quando ele vem e acessa o nosso lugar mais seco, mais cheio de sequidão, que é Sião. Esse é o orvalho. E ele vai dizer que ele desce sobre os montes de Sião, ou seja, sai de lá para vir para cá para abençoar nós. E aí o texto finaliza dizendo essa seguinte expressão: ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali onde? Não é ali em Sião, não é ali em Hebron, não é ali na igreja, não é ali na casa de fulano. O ali que Deus está dizendo aqui a partir do salmista é: na comunhão o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O problema é que a primeira consideração que eu quero que você guarde no seu coração, o texto diz que a comunhão é boa e agradável. Seja bem honesta. Hoje para você, a tua comunhão é boa e agradável?
Como pode ser boa e agradável com gente ruim, que nem nós? Como que a comunhão pode ser agradável se a gente tem gente chata dentro da igreja? Lá em Botucatu não tem, Val. Aqui só, lá não tem. Lá é tudo gente santa, assim, é grau de voar, sabe, de levitar, assim. Aqui não, aqui tem gente chata. Aqui tem gente desagradável, gente que às vezes a gente olha, mas o texto diz para nós que a comunhão é boa e agradável. Como pode ser boa? Como que a comunhão pode ser boa para nós? E o texto não está dizendo que ela é suportável, que ela é um mal necessário. Não, o texto está dizendo que a comunhão é boa. E está dizendo ainda que é agradável. E esse ser bom, nada mais é do que a própria vontade de Deus, dizendo para nós, da qual nós precisamos viver sobre aquilo que é bom. E bom é estar com Deus. E a fé, ela pode sim ser pessoal, mas ela não pode ser privada quando a gente fala do Evangelho de Jesus. E a fé, o texto vai dizer melhor, que também além de ser bom, é agradável. E foi isso que eu vi ontem à tarde, ontem à noite, na casa dos nossos queridos. Porque ali, no estar agradável, é a gente viver com alegria. Estar agradável, você, como diz o texto do Salmo um pouco antes, alegrei-me quando me disseram, ou seja, eu vou me encontrar com as pessoas. Mas eu não sei se é esse tipo de sentimento que você tem quando alguém te convida a ir à igreja. Ou esse tipo de sentimento quando você tem que vir à igreja. Como aconteceu um tempo atrás, Anderson, um pastor falando, amigo nosso, dizendo essas coisas, uma piada que ele dizia sobre nós, né? E uma das piadas dele, pastor que você que gosta também, ele contando que um certo jovem estava em casa, e aí ele não queria ir para a igreja. Aí a mãe foi lá, acordou ele domingo de manhã, vamos para a igreja? Ele falou, não vou mãe, hoje não quero ir. Vamos para a igreja? Ele falou, não, hoje não estou com vontade. Vamos para a igreja. E a mãe insistindo, acordando o rapaz para ir para a igreja, e o rapaz não queria ir para a igreja. Aí o rapaz falou, mãe, deixa eu dormir em paz, não quero ir para a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja hoje? Aí a mãe falou, porque você é o pastor, filho, o pessoal está te esperando. Tem dia que nós não quer. Tem dia que o nosso coração não quer encarar essas coisas. Porque você vai chegar lá, eu não estou aqui confessando meu coração. Porque você vai chegar lá e falar, nossa, aquele irmãozinho está lá ainda. Aquele irmãozinho chato vai me aguentar. Como também você pode chegar e pensar assim também, não, eu vou na igreja porque o pastor chato está lá. Sabe aquele pastor que vai falar umas coisas, eu não gosto dele. Isso é a vida de comunhão. Mas como viver isso que o texto está dizendo que é bom e agradável? Como pode ser bom e agradável? Talvez o segredo de tudo isso, dessas risadas na mesa, desse abraço na porta que vocês recebem do Ministério da Acolhida Nosso, nesse choro no ombro, desse poder conversar, no poder ligar de madrugada e falar, ó, como é que é isso, como é que é aquilo, isso é comunhão. Talvez isso que a gente está querendo que a igreja viva, essa companhia dos santos no lugar de consolo, de amor e não no lugar de solidão, é o que o salmista está dizendo que é bom e agradável. Mas a dificuldade talvez que a gente tem, é que a gente quer passar por esse processo, a partir dos nossos gostos, dos nossos desejos, da nossa vontade. E aí a gente cria, como nós falamos domingos atrás, expectativas a respeito dos outros, expectativas a respeito de igreja. Eu não sei se você está vindo pela primeira vez na nossa igreja, mas se eu já te decepcionar, essa igreja tem gente imperfeita. Essa igreja não é perfeita. Onde você vai levar a sério uma igreja onde um pastor usa uma meia do Mário? Você imagina, Márcio? Você vai levar a sério. Essa é uma igreja imperfeita. É uma igreja onde o pastor vai decepcionar você. Onde talvez a pessoa com a qual você convive, ou está no dia a dia com você, ela vai te decepcionar. Onde às vezes a expectativa que você tem a respeito de nós como igreja, não vai ser do jeito que você imaginou. Porque nós somos imperfeitos. Mesmo sendo imperfeito, é o lugar mais seguro da terra, como diz Larry Crabb. Mas a segunda consideração é que ele diz que também a comunhão, além de ser boa e agradável, a gente precisa descobrir isso. A gente precisa perceber isso. A gente precisa se ajeitar para isso ser realidade na nossa vida. A segunda que ele coloca é que a comunhão também é um remédio para a nossa vida. Por isso que talvez quando o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, falando da ceia, que existem muitos doentes, muitos carnais, muitos aqueles que estão sofrendo e ainda dormem, talvez porque falta esse tal do remédio da comunhão. E aqui olhando para o texto,
A palavra de Deus vai dizer que é como um óleo precioso. E esse óleo, como diz o texto mesmo, essa unção da qual ele está dizendo desse óleo, é um óleo que vem de cima e alcança todo o corpo. Não é algo que vem do lado, não é algo que vem de cima de Deus, do próprio Deus, que vem sobre a cabeça, e da cabeça desce essa é a unção sacerdotal que está lá em Êxodo, no capítulo de número 30, quando vai falar um pouco mais sobre isso. E ele vai descendo na cabeça, vai descendo pela barba, vai descendo pelas orlas das vestes, e vem de cima para baixo, e fazendo com que tudo aquilo que precisa receber essa cura, acontece a partir da comunhão. Contudo, queridos, para você perceber que quando o texto fala que esse óleo vem de cima, ele está dizendo que esse óleo, essa unção que cura na comunhão, não é algo que é produzido na carne, não é algo que eu e você fazemos, é algo que vem de Deus. É algo que quando a gente permite que Deus faça, Ele age, Ele reage na gente e através da gente. É o que o texto de Efésios vai dizer, capítulo 4, versículo 3, é algo que vem de Deus, é fruto da ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a comunhão não é só um papo, não é só uma ideia, mas é uma obra do Espírito Santo para cuidar e curar cada um da gente. Mas o óleo também, além de cuidar, além de sarar, ele suaviza, ele cura, ele traz esse cuidado maravilhoso que o texto vai dizendo para nós. E aqui talvez eu deveria que você tentasse entender que a comunhão é como um óleo que cura as nossas feridas, que cura as nossas mágoas, que cura as nossas dores. Onde há comunhão sincera entre os irmãos, Deus usa essa comunhão para curar essas pessoas, corações, consolar corações, restaurar relacionamentos e carregar as cargas uns dos outros. É assim que funciona, simples assim. Por isso, queridos, quando Deus fala em comunhão como remédio, o que o Larry Crabb está dizendo também, eu quero usar uma frase dele, ele diz assim, que a cura profunda que Deus quer operar em nós, acontece muitas vezes nos relacionamentos que nós omitimos de estar. Naquele dia que você não veio na igreja, era o dia que Deus ia te dar uma palavra para curar o seu coração e você perdeu. E eu brinco isso porque a cura, o cuidado, a bênção de Deus, como diz o próprio texto, é para quem está presente, não é para quem não vem. Inclusive de manhã algumas pessoas ficaram um pouco abismadas com o meu estilo de oração. E eu disse para elas que eu faço algumas orações, e você talvez já faz isso, eu já ouvi você orando assim. Quando as pessoas estão aqui, a gente ora, Senhor, abençoa aqueles que estão aqui, e abençoa aqueles que não estão também. Eu não faço oração assim não. Eu oro bem claro, Senhor, abençoa aqueles que estão aqui, e aqueles que não estão, que a bênção seja de incômodo sobre a vida deles, porque que eles não estão aqui? Porque como assim, eles vão receber a mesma graça que nós ficando lá em casa, sentadinho no sofá, assistindo porcaria? Como assim? Existe uma bênção para quem está, e existe uma bênção diferente para quem não está. Não é a mesma, é isso que o texto está dizendo. Ali onde há comunhão, há uma bênção separada, uma bênção diferenciada. E houve uma coisa muito engraçada lá no acampamento Cristo é Vida, na sexta-feira, que o pastor Daniel estava pregando, e ele falou para as esposas irem falar com os seus maridos, né, Beth? E chegar lá, dar um beijão no seu marido. E um dos nossos irmãos da igreja foi Felizardo. Val, você não tem ideia. Não vou falar o nome, porque nem está aqui entre nós, mas os irmãos sabem quem estava lá, né? A esposa chegou lá, ouviu a mensagem, aí nós estávamos ali mexendo no churrasco, ela chegou assim, amor, vem cá. Chegou assim, catou o amor, assim, e pai, lascou um beijão, e blá, 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 aquela coisa assim. Todo mundo ficou assim, ô louco, o que é isso? O que aconteceu lá em cima na palavra? Não foi assim que foi a mensagem? Vai lá, e a mulher foi lá. O problema não foi isso, Didi. O problema é que ele ganhou o beijo, nós ficamos lá assim, ó. E eu esperando minha mulher, falei que minha mulher não vem? Cadê minha mulher? Ela não vai vir, né? Cadê a mulher? Era para quem estava ali. Até brinquei de manhã e repito para vocês. Nossa, pastor, mas foi forte assim? Foi, irmão, você perdeu. Faz tanto tempo que você não ganha um beijo da sua mulher desse jeito. E se você estivesse lá, talvez Deus te incomodado e a bênção ia para você. Mas como você não estava, perdeu a bênção, irmão. E é tão notório isso na Bíblia, que você percebe quando Jesus vai falar sobre a ilustração das noivas, e ele vai dizer que elas estavam ali, mas de repente saíram para pegar alguma coisa que voltaram e já aconteceu. Ou seja, a bênção é para quem estava, não é para quem queria estar. Por isso que eu faço essa oração diferente. Por isso que quando Tiago vai dizer para nós, capítulo 5, por favor, Paulo, capítulo 5, versículo 16, que a comunhão é para curar a gente.
Olha o que a comunhão diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. É na comunhão que a gente se cura, é na comunhão com a igreja, é na comunhão com os irmãos, onde a gente machuca uns aos outros. É verdade, porque a gente é egoísta, a gente é orgulhoso demais, mas é na mesma comunhão onde a gente consegue usufruir desse óleo fluindo, e esse óleo curando a nossa vida, curando a nossa história. Por isso, queridos, o pastor já dizia uma frase linda que eu gosto de usar: comunhão é o hospital onde Deus trata as feridas dos seus filhos. E a gente às vezes abre mão dessa comunhão e vive ferido por aí, magoado por aí, chateado por aí. Não é esse o caminho que Deus quer com a gente. Por isso, terceiro e penúltimo momento, a comunhão também é um ambiente da presença de Deus. É o orvalho da vida que desce sobre cada um de nós. Quando eu olho para o versículo 3, como orvalho de Hermon que desce, aqui dá a ideia muito clara de que a comunhão é como esse orvalho que refresca a gente quando está cansado. É quando você chega numa igreja como essa, e você está participando de um culto como esse, e de repente você veio cansado, machucado, chateado com alguma coisa, ou desenganado em relação ao que você está pensando no futuro. De repente uma palavra vai ao teu coração, de repente uma canção constrange você, de repente alguma coisa dos céus, ou um abraço de alguém perto de você. É esse tipo de ação, de refrescor que esse orvalho traz para as nossas vidas. Faz a gente brotar de novo vida onde estava naquela sequidão. Por isso, queridos, quando a gente olha para essa comunhão, para esse lugar da presença de Cristo, é o que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 18, por favor, Paulo, versículo 20, olha o que diz esse texto, o próprio Jesus dizendo para nós no ali: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, de novo, ali eu estou no meio deles. Não é em qualquer lugar, é ali que eu estou no meio deles. Por isso que eu, olhando para esse texto, a palavra ali, diz o Senhor ordenando a sua bênção, é o lugar, esse ali, é o lugar da presença, da comunhão, onde os irmãos estão. Contudo, meus queridos, a comunhão no nome de Jesus é um lugar da presença manifesta de Cristo. E olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 7, por favor, Paulo. Olha o que diz esse texto, 1 João capítulo 1, versículo 7, irmãos. Já que é para falar da comunhão, né? Se porém andarmos na luz, como Ele, o Cristo, está na luz e é a luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o resultado de eu ter confissão de pecado, ser perdoado, viver com Cristo, é porque eu ando na luz, e por andar na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Eu não sei onde, em que tempo da nossa história, nós tiramos esse versículo da Bíblia. Porque eu quero estar com Jesus, mas não quero estar com o irmão. Eu quero amar Jesus, mas não amo o irmãozinho que é chato na minha igreja. Como assim? Isso não é igreja, irmão. Igreja é bem diferente de um clube, onde você se associa por causa das pessoas. Igreja, você entra por causa do sangue do Cordeiro, não é porque você quer, porque Jesus te elegeu, Jesus te convenceu, o Espírito Santo te trouxe essa alegria, esse descortinar dos teus olhos. Então não é clube, é igreja. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Por isso que, para a gente finalizar e passar para o quarto e último ponto, a comunhão na prática, na mesa, nos relacionamentos. O que seria essa comunhão no nosso dia a dia? Aqui eu quero sair um pouco da teoria do texto de Salmo 133 e partir para a prática. Primeira consideração para você guardar: a comunhão é um partir de mesa. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 42, Paulo, por favor. Atos 2, 42, olha o que diz esse texto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você há de entender que perseverar já dá a ideia de que é difícil, né? Por exemplo, você não tem muito, eu tenho, mas muitos de vocês não têm prazer em academia. Você tem que perseverar para treinar todo dia. Tem que perseverar, porque é uma coisa mais difícil para a gente. O que o texto está dizendo é que essa postura de perseverar na comunhão, inclusive, é uma postura da qual eles faziam de forma maravilhosa. E como faziam isso? Versículo 46 do mesmo capítulo, Paulo. Olha como eles faziam para perseverar na comunhão. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão
de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Talvez aqui a pergunta que eu preciso que você faça é: comunhão, irmão, é mesa aberta. A sua mesa é aberta para quem? Comunhão é casa aberta. Quantas vezes você abre a sua casa para receber alguém? Qual foi a última vez que você abriu o teu coração, a tua casa, para ouvir, para tomar um café, para chamar alguém para almoçar com você, que faz parte da comunhão da igreja, irmão? Eu tinha um costume, quando eu vim morar em Botucatu, isso em 1999, para ser exato, em outubro de 1999, eu fiz um desafio. Eu sempre gostava de fazer isso, gostava de viajar e pegava muito carona. Hoje não dá muito para pegar carona, né, ficar assim na rua. Mas eu me recordo que aquela vez, eu vim para cá em Botucatu em 99, conheci a igreja e depois voltei em 2000. Mas naquele dia em 99 que eu vim conhecer a igreja, foi muito engraçado que eu fui para ir embora e o ônibus ia demorar quase que 6 horas para passar no Maristela para ir embora. Aí eu peguei uma plaquinha, escrevi Londrina e fui lá no Castelo Branco, no Maristela, e fiquei lá. E peguei carona e fui embora para casa. Muitas caronas peguei indo embora. Mas hoje a gente não pega mais, né? A gente não dá mais carona, a gente não tem mais esse hábito de dar, ou de preservar, ou de colocar carona. Mas o problema é que isso tornou-se tanto falta para a gente, que a gente não dá mais carona, a gente não abre mais a porta da casa, a gente não tem mais nem sala de estar na casa. Já viram antigamente quantas as casas tinham 2 salas? Sala de estar, sala de jantar. Hoje não tem nem sala de estar, nem de jantar, tem uma mesa que você come rapidinho, corre, vai para lá e para cá. Como que eu receber alguém em casa? Comunhão é abrir a porta de casa, irmão. Comunhão é a gente desejar que as pessoas que a gente conhece, a gente tenta entrelaçar mais esse conhecimento e chamar para perto e falar: vem cá, vamos sentar junto. Vamos comer uma pizza junto. Segunda consideração, comunhão é relacionamento marcado pelo amor. Porque é isso que Jesus coloca no nosso coração. Livro de João, capítulo 13, versículo 35. Olha o que Jesus diz para nós: nisto conhecerão, por favor, Paulo. Achou? Opa, João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, nós somos identificados por ser discípulos de Jesus. Quando? Se tiverdes amor uns pelos outros. Simples assim. Pergunto, será que você e eu, nós somos conhecidos assim? 1 de João, por favor, Paulo, capítulo 4, versículo 20, tem um pouco mais de constrangimento para nós. Olha o que diz 1 de João, capítulo 4. Se alguém disser ama a Deus e odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É discrepante. Não tem como a gente viver essa comunhão, esse amor, dizendo que eu amo a Deus acima de tudo, mas não consigo amar meu irmão. O texto não deixa a gente fazer isso. Por isso que não existe amor verdadeiro a Deus se a gente não suporta os nossos irmãos uns ao lado dos outros. Não existe amor a Deus, não existe doutrina, não existe comunhão se a gente não consegue olhar para o outro irmão e suportá-los. E comunhão também tem um ambiente de perdão e suportabilidade. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Paulo, por favor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, ou seja, se agreguem, embrenhem-se, amalguem-se disso tudo. Como eleitos de Deus, afetos, misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Não me parece um pouco sobre os frutos do Espírito? Os 9 lá, alguns se repetem aqui, 5 se repetem aqui. Versículo 23, Paulo. Para quê? Por que você tem que se revestir disso, irmão? Para você suportar uns aos outros. Porque vai ter momento na nossa vida que tem gente chata perto de nós. Seja bem-vindo à vida familiar. Vai ter dias difíceis que a gente vai ter gente difícil perto da gente. Talvez eu serei esse dia difícil, ou eu serei essa pessoa difícil nesse dia difícil. Contudo,
além de suportar e suportar ali, além de dar suporte, mas é você aguentar mesmo, falar, Jesus, verdade, Jesus, que é do Senhor esse homem, é crente, é de Deus esse trem. Mas as pessoas vão ultrapassar às vezes a tua suportabilidade. Às vezes as pessoas vão passar da cota com você. O que nós faz então? Manda matar? Não, irmão. Faz a segunda parte do texto. Perdoai-vos mutuamente. Por isso que é difícil viver em comunhão. Porque aquele irmãozinho chato, tem que olhar para ele e falar, Senhor, não me dê força, me dê misericórdia, porque se der força eu bato. Então me dê misericórdia para eu perdoá-lo. É isso que o texto está dizendo. E olha mais ainda. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, é para fazer isso. Assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. Para que a comunhão seja instalada, para que haja alegria no coração das pessoas. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo, por favor, ainda sobre essa mesma temática. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a gente. Ou seja, a comunhão é o lugar onde a gente precisa exercitar perdão. É o lugar onde a gente precisa ter conversas, reconciliações, onde a gente tem que dar suporte, onde as pessoas mais chateadas da vida têm que ter espaço para conversar com a gente, para dizer, pastor, eu estou chateado, eu estou sofrendo, eu estou magoado. Mas não menos importante, a comunhão exige de mim e de você esforço intencional. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo, por favor. Esforcem-se, diligentemente, se empenhem, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No outro texto ele vai dizer, se depender de vós que haja paz, corre atrás, se esforce. Porque você há de convir comigo, né, irmão? Tem gente que não esforça nem um pouquinho para ser de Jesus, né? Tem gente igual Pedro que se esforça para ser boca de Satanás, para atrapalhar nós na vida, né? Mas a gente precisa amar, a gente precisa perdoar. Filipenses capítulo 2 vai nos ajudar a entender como que a gente pode se esforçar a fazer isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo, por favor, olha o que diz esse texto, queridos. Não façais por partidarismo nada que você for fazer, e nem para ter vanglória nada que você for fazer. Pelo contrário, seja humilde, ou faça por humildade, considerando sempre cada um dos outros superiores a você mesmo. Então não é sobre mim, é sobre o outro. Sabe aquela fala que às vezes alguns de nós já soltou e já comentou ou já esboçou para alguém? Estou nem aí com o que eles pensam de mim. Quando você se torna cristão, você tem que estar aí sim pelo que a tua igreja pensa de você. Porque uma casa dividida não prospera. Nem Satanás no seu diabólico inferno prospera com casa dividida, e a igreja não vai prosperar se estiver assim. Portanto, queridos, para viver comunhão precisa de humildade. Precisamos renunciar ao nosso ego. Precisamos priorizar pessoas, precisamos abrir mão de tempo para a gente ter todo esse processo na nossa vida e a gente viver de forma maravilhosa. Por isso eu quero concluir e a gente passar para a nossa Santa Ceia. Eu quero trazer alguns desafios para o seu coração, como se fosse o nosso ouvir, refletir e agir. Para você que veio nessa noite e não está em comunhão, está afastado da igreja e veio hoje pela primeira vez. Para você que talvez não está congregando mais ou está congregando pouco. Talvez você já foi firme na igreja. Você já serviu, já participou, mas hoje está distante. Vem pouco ou só assiste online ou não se envolve com ninguém. O desafio que eu deixo para você nessa noite é: dê um passo concreto essa semana em volta da comunhão. Porque é lá que você vai ser curado e longe de lá que você vai ser devastado pelo inimigo. Volte ao ministério, venha aos cultos com compromisso, sente-se para ouvir alguém, abra teu coração, converse, deixa Deus através da comunhão curar a tua vida, trabalhar no teu coração. Lembre-se, longe da comunhão você se afasta do ambiente onde Deus ordena a bênção
e a cura. Você está fugindo da cura, querendo a cura. Talvez para você que está machucado pela comunhão, ferido com alguém da igreja, decepcionado com alguém, talvez você possa até dizer para mim: pastor, mas é que eu queria comunhão, mas eu estou ferido, falaram mal de mim, eu fui injustiçado, me decepcionei com os líderes, me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com o pastor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não desista da comunhão por causa das feridas, porque elas nunca vão acabar enquanto a comunhão maior não vier lá no céu com a gente. Porque aqui um dia vai ser você machucado, um dia vai ser você o machucador. Por isso talvez leve as suas dores, seu sofrimento, a sua tristeza para a cruz de Jesus. Peça para o Senhor graça para você perdoar aquela pessoa ou aquela relação. Se for possível, procure a pessoa, converse o quanto antes, seja humilde, reconcilie, não fique procrastinando, porque isso só vai trazer problemas para o teu coração e para a tua comunhão. Se não for possível conversar, entregue para Deus, mas lembre-se, a comunhão é justamente o ambiente onde o óleo da cura recai sobre nós. Talvez você esteja aqui hoje e diga: eu não confio mais na igreja, eu não quero mais saber de gente. Larry Crabb, no seu livro, nos lembra que a igreja nunca foi feita para ser um museu de gente perfeita, mas nesse estado ela foi criada para ser um hospital de pecadores em tratamento todo dia, para ser parecido com Jesus. Terceiro e penúltimo desafio: você que está bem na comunhão, você que inclusive foi com a gente sexta-feira, você que gosta de uma festa santa, de uma bagunça santa, de sair aleluiado dos lugares. Desafio você, querido, não se acomode com essa alegria. Use essa alegria para abençoar os outros. Use essa alegria para contagiar os outros na igreja, em qualquer lugar que você estiver. Procure alguém que está sozinho, se aproxime, convide alguém para ir na sua casa. De repente faz tempo que você não vê uma pessoa vindo com você aqui na igreja. Manda uma mensagem: vamos tomar um café, vamos lá em casa comer um lanche, vamos comer um açaí com o pastor. Convida. É isso que vai fazer a diferença, pois a comunhão que você desfruta hoje também pode lhe trazer e deve lhe trazer responsabilidade de compartilhar o amor de Deus. E por último, não menos importante para todos nós como igreja, a gente precisa decidir diante de Deus que nós queremos ser uma comunidade de mesa, uma comunidade de perdão, uma comunidade de reconciliação. Porque, meu querido, numa escola não vai haver reconciliação e nem perdão, mas precisa haver na igreja. No seu ambiente de trabalho, talvez você não vai encontrar seu patrão pedindo desculpa para você, perdão para você, querendo reconciliar, mas isso tem que acontecer na igreja. Porque a igreja é o lugar onde as famílias se reúnem, e esse é o princípio de uma grande ação de Deus na nossa vida. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse instante, e quero trazer um desafio para o teu coração, para a gente se preparar para a ceia do Senhor. Quando Larry Crabb vai dizer que a igreja é o lugar mais seguro da terra, ele não está falando de um lugar sem conflitos. Ele não está falando de um lugar sem pecado. Ele não está falando de um lugar sem feridas. Mas ele fala de uma comunidade onde a verdade pode ser dita, onde o pecado pode ser confessado, onde a dor pode ser exposta, e em vez de julgamento frio, as pessoas encontram graça, misericórdia e verdade, que cura eles a cada dia. Essa é a igreja segundo o coração de Deus. Por isso, ficar na igreja, querido e querida, quando tudo é bonito é fácil. Permanecer na comunhão quando dói é que revela que eu e você cremos ou não na mesma graça. É justamente nesse ambiente imperfeito, mas cheio de graça, que o Espírito Santo há de fazer com que a igreja se torne o lugar mais seguro da terra para gente quebrada como eu e você. Por isso, queridos, ao invés da gente desistir da igreja, desistir da comunhão, porque ela não é perfeita, o chamado de Deus é: seja você um agente de transformação, alguém que ajuda a tornar a igreja um lugar seguro, um lugar onde pessoas feridas possam ser sinceras, abraçadas, confrontadas e em amor conduzidas de novo à cruz de Jesus. Por isso, quando você for tomar a ceia, em alguns instantes,
que você tenha no seu coração a convicção de que nós queremos fazer com que a comunhão seja uma realidade na nossa vida, e não apenas algo irrisório, ou apenas algo que a gente encontra no livro de Salmos. Que Deus assim tenha misericórdia de nós, que Deus assim nos ajude a viver. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que precisamos dessa comunhão que o Senhor estava nos ensinando nesse momento. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes cedermos à mentalidade deste mundo, que prefere o isolamento do que a família, que prefere a solidão do que a igreja, que prefere viver na mágoa do que a reconciliação, que prefere não se derramar diante do óleo precioso. Mas nós queremos, Pai, essa cura para feridas antigas de muitos irmãos aqui presentes talvez, essa quebra de barreiras de muitos homens e mulheres em relação às suas igrejas. Por isso, Pai, restaura relacionamentos, faz descer sobre nós, sobre esta igreja, sobre esse povo nessa noite, o orvalho de irmão, trazendo frescor, trazendo vitalidade, trazendo vida para o nosso coração cheio de comunhão. Ajuda-nos a viver assim, Senhor. Ajuda-nos a viver na Tua presença como igreja que Jesus deseja. E é em nome dEle que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. As crianças vão vir para cá agora. Eu quero te convidar para a gente participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento ímpar na igreja de Jesus. A palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus vai ressignificar a ceia do Senhor nos últimos momentos de vida dele. Ele chama os seus discípulos, ele pega um pão como esse, e ele rasga esse pão, ele compartilha desse pão, ele abre esse pão, assim como eu estou fazendo aqui, e ele levanta e ele diz aos seus discípulos, numa menção de que aquele é o corpo dele, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O que Jesus estava tentando ensinar para nós, discípulos ali, para aqueles e para nós que aqui participamos, é que a comunhão às vezes vai precisar ser repartida. Mas não importa de que lado que você está, mesmo após a comunhão ser repartida, o pão continuará sendo pão, o corpo continua sendo o corpo de Cristo. Mas Jesus também pega o cálice e diz para os seus discípulos: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. E quando ele está mostrando isso, os discípulos talvez não percebiam naquele instante que ele estava referindo-se ao seu próprio sangue vertido naquela cruz, lá de Êxodo também, nos murais da porta. Mas talvez aqui para nós hoje, Jesus está querendo dizer que para viver em comunhão a gente vai ter que fazer sacrifício, irmão. Abrir mão de algumas coisas, para que lá na frente Deus possa colocar outras coisas. Sacrifício. Às vezes vai ter que derramar sangue pelos irmãos. Por isso eu quero convidar você que veio preparado a vir à frente. A nossa igreja, você talvez fala: pastor, mas eu não sou da sua igreja, eu posso tomar ceia? A ceia não é da igreja presbiteriana independente, a ceia é de Jesus. A mesa quem instituiu foi Jesus. Por isso, se você tem comunhão com Cristo Jesus, você é convidado a vir à mesa. E aí você vem, sai do seu lugar, você pega a sua família, traz até aqui, até a mesa, com uma proposta intencional. E ao chegar aqui à mesa, você pega do pão, você pega do cálice, você volta para o seu lugar, e a gente come juntos, como o corpo de Cristo, juntos no Senhor. Vamos fazer isso? As crianças já entraram todas? Quero convidar o pessoal aqui do canto também, para vir para cá já. Mara, fica em pé. Ana, todo esse pessoal que está aqui, que não me viram, fica em pé, vem para cá. Márcio, vem aqui, venha servir-se. Você pega do cálice, pega do pão. Daniel, vem para cá, meu lindo, me ajuda, por favor. Fique ali, para o pessoal pegar do pão, por favor. Cadê o pessoal? Sara, vem para cá. Rogério, vem para cá. Bruno, vem para cá, querida. Venham todos. Didi, já vem vocês também com essa gangue, com essa tribo toda sua aí. Vem com os meninos para cá. Pela primeira vez estou vendo os meninos com 3 camisetas diferentes.
Nunca na história dessa igreja eu vi os meninos com 3 camisetas diferentes. Eles estão crescendo. Eles estão crescendo, viu? Sirva-se, leve para o seu lugar. E aí depois nós vamos tomá-los juntos. O maior símbolo da comunhão de Cristo é a Santa Ceia do Senhor. Vem para cá, Tiago, vem pessoal todo ali. Vem, Netão, vem buscar ceia para as suas meninas, a sua esposa e a sua filhona. O pessoal do fundo, olha, vem para cá já todo mundo. Vem Du, vem Tico, vem para cá também. Fabião, Rafa, venham cear com a gente. Nesse canto também vem para cá. Pastor Val, vem para cá. Anderson, vem para cá. Maradona, vem o pessoal todo ali. Keller, Vinícius, vem todo mundo para cá, vem servir aqui vocês. Pegue a sua família e vem aqui com a gente. Olha linda. Olha lá, graças a Deus. Já está mancando menos. Bom vê-lo, meu querido. Deus abençoe. Beleza, fera? Deus abençoe. Bom vê-los, paz. Que bênção. Sejam bem-vindos. Na paz. Sejam bem-vindos. Os amigos de Botucatu aqui. Eita, como é que tem a Rebeca só crescendo? Bom vê-los. Inclusive temos novidade, né, Val? O pastor Val esteve semana com a gente, semana passada, falando à família. E eu gostaria que você reservasse essa data, o dia 13 de junho, dia dos namorados, dia 12. Dia 13 nós vamos ter um evento aqui para casais. Nós e o pastor Val e todo mais, nós vamos fazer um evento para casal aqui. Eu quero convidar você para vir. Logo nós vamos fazer de solteiro, tá, Deia? Fique em paz. Mas por enquanto é para casal. Fique em paz, nós vamos fazer aquilo que vocês pediram com tanto carinho, com tanto amor. Tá bom? Então guarde essa data, dia 13 de junho. Graças a Deus, essa alegria. Vamos lá, mas aqui o pessoal vem para cá. Joana, vem para cá já vocês. Vem para cá, meu lindão. Fernando, vem. Diegão, vem para cá também. Já vem o pessoal aqui, vem somando aqui com a gente. Vem, meus queridos. Vem servir da ceia, vem pegar aqui. O pessoal aqui também, cadê? Diego, vem. Todo mundo ali, vem, Celestino, vem para cá. Vem cear com a gente. Marco, vem. Vamos chegando, o pessoal ali do fundo pode vir já. Que linda. Você está na paz. Graças a Deus, abençoe. Vamos vê-la. Oh, minha linda. Graças a Deus. Boa noite, meus lindos. Abençoe. Sério, pessoal, pode vir, meu querido. Vem. Vem para cá o restante do pessoal. Vem, dona Elza. Vem para cá. Vem pegar do pão do cálice. Venha servir, venha participar da mesa de Jesus, para que ela fortaleça a sua comunhão, fortaleça a sua vida e nos dê graça para viver aquilo que Jesus deseja para nós. Beleza? Bora. Na paz. Você tá bom, minha linda joia? Beleza. O cabelo chique. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos. Por favor, fique à vontade.
da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Convidar você a ficar em pé. Pegue o seu cálice, o seu pão. Como nós temos feito toda a Santa Ceia, a gente é desafiado por um apóstolo. O quarto apóstolo da nossa lista é o apóstolo André. Não sei se você conhece a história do apóstolo André. Uma das histórias dele é aquela da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem achou o garoto que estava com 5 pães e 2 peixinhos foi o apóstolo André, que chegou para Jesus. E lá no texto, quando ele chega para Jesus, ele fala para Jesus: o que seria isso para tanto? Ou seja, isso aqui não dá para nada, Jesus. Talvez esse espírito de André permanece na nossa vida. Sabe quando isso acontece? É quando nós estamos olhando para a nossa fé e achando que a gente não é possível, não é capaz, não tem como acontecer. É quando você olha para as frustrações do dia a dia e fala: não, Deus não vai fazer, Deus não está fazendo, Deus não vai cuidar. Irmão, Deus pode fazer abundantemente, muito mais do que você imagina. A gente precisa parar de ser que nem o André. E André, com certeza, quando chegou lá com 5 pães e 2 peixes para Jesus e viu o milagre que Jesus fez, acho que ele nunca mais falou: rapaz, o pouco com Jesus é muito. Ele nunca mais duvidou. Por isso, talvez a gente precisa olhar e, antes de participar da ceia, confessar o nosso desprezo às vezes com as poucas coisas que nós temos. E além de confessar o desprezo que nós temos, muitas vezes a gente vem ainda acompanhado de reclamações a despeito daquilo que a gente não tem. Olha para o lado, vê quanta coisa boa Deus tem te dado. Se alegre, agradeça a Deus. Fala: Senhor, obrigado. Eu não tenho tudo que eu gostaria, mas tudo que tenho eu amo, porque veio das tuas boas e dadivosas mãos. Por isso, queridos, convite à mesa. A mesa do Senhor, inclusive o pão parece pouco, né? É um pequeno pão, um pedacinho, que eu e você comemos. Mas mesmo parecendo pouco, é o suficiente na mão de Deus. O pouco que tu tens na mão do Pai pode se tornar grandes coisas. Comei dele todos. Da mesma forma, o cálice também é pequeno, mas em Cristo, o cálice da nova aliança é suficiente. Você não precisa de mais nada para ser salvo, porque a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, isso não veio de vocês, não veio de nós, não veio de nenhum de nós, é um dom de Deus. E nem de obras, para que você não ache que você fez alguma coisa. Você não fez nada. O sangue de Cristo é suficiente para nos redimir dos nossos pecados, é suficiente para nos fortalecer, é suficiente para a gente ter uma semana abençoada e abençoadora. Bebamos dele todos. Se você puder, dê a mão para quem está do teu lado. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E depois nós vamos cantar uma última canção que eu quero convidar você a cantar com a gente. E aí nessa canção você pode trazer as suas primícias aqui para a gente abençoar o nosso mercado solidário. E depois disso nós estaremos nos despedindo com a bênção, com cuidado, com carinho, com a provisão de Deus sobre nossas vidas. Vamos
Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a todos nós que aqui ficamos, Senhor, a semana que nós vamos ter, o pedido é que o Senhor os abençoe, cada um de nós aqui nas nossas semanas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça para enfrentar as dificuldades extra comunhão que nós temos, mas que o Senhor nos faça voltar à tua igreja para viver a comunhão, porque mesmo quebrantado é o lugar onde nós seremos curados, é aqui na tua presença, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos pelos nossos visitantes, que eles possam sentir-se bem neste lugar, e quando desejarem voltar, os teus braços e a nossa igreja estejam abertos para lhes atender. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que é Senhor da nossa vida, aquele que queria, vivia e não abria mão da comunhão por nada, te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, aquele que deseja ver os seus filhos em comunhão e que não agrada o coração dele em momento nenhum ver filhos não vivendo em comunhão, que ele te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, aquele que nos instrui a ser pai, a ser mãe, a ser filhos, aquele que há de nos instruir a viver em comunhão essa semana, te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre tudo o que você fizer, recai a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém?